dias, amados. Vamos continuar meditando aqui na palavra do Senhor, falando ainda de Moisés, né? No chamado de Moisés, ali naquela sarça ardente. Quando Deus fala com ele, né? Começa ali a missão de Moisés de livrar o povo da escravidão, né? O povo de Deus ali da escravidão no Egito. E Deus começa a falar ali com ele, dizendo que é para ele ir lá falar com o povo, avisar que ele vai tirar aquele povo do sofrimento, vai levar eles para uma terra que emana leite e mel. E ali, amados, Deus começa a mostrar para Moisés que está com ele, que ele pode ir porque Deus vai na frente, que Deus vai dar vitória. E ele falou que da resistência ali do faraó, mas que ele estaria com Moisés e no final tudo daria certo. Aí Moisés, né, a gente percebe ali que Moisés fica totalmente inseguro, não estava acreditando que ia dar conta de tamanha missão, né? E ali ele começa a dizer, né, que o povo não vai acreditar, que Deus falou com ele, que como ficou questionando ali a Deus, como que ele ia chegar a falar com o faraó. O faraó poderia matá-lo, né? Então era uma coisa realmente assim difícil. E Deus ali falando com ele, não, mas que estaria com ele. Aí prova por várias maneiras que tem que mostrar para ele que realmente é algo assim, porque a gente tem que. É incrível, né? O homem precisa ver para crer, né? Então ali não foi diferente com Moisés. Deus começa a mostrar ali para ele, né? Que com aquele bordão dele, aquele cajado dele, né? Ele poderia, Deus iria usar aquilo como sinais, né? Não só mostrou para ele ali o que ele poderia fazer com aquilo, para que ele cresce, se fortalecesse, né? Tivesse certeza que poderia realmente ir, que Deus ia dar vitória, ia acabar tudo bem, como Deus estava falando, mas também como prova perante o inimigo, perante o faraó ali, né? Ele mostrando o que ele poderia fazer, né? Assim, levar como sinal ali, né? Que realmente era Deus que estava enviando ele. E a gente medita, né, amados? Nessa hora eu paro um pouquinho para meditar. Se naquela época, amados, Deus falava com o homem, falava com os profetas, Deus falou diretamente com Moisés naquela sarça ardente, provou para ele ali que com aquele bordão dele, ele poderia mostrar sinais ali, né? Do agir de Deus, da presença de Deus, né? Hoje em dia a gente colocaria assim, nossa, é como uma mágica, uma coisa impossível, né, de acontecer, e transformar aquilo numa cobra, ele levantar aquele cajado dele lá e coisas começarem a acontecer, tocar aquilo na água, né, poxa, era muito, muito louco, né? Mas Deus mostrou ali para ele, então aquilo era para ter uma confiança tremenda. Mas enquanto Moisés pôde, ele foi tentando se esquivar, sair fora dessa missão, né? Ele veio falar depois que ele não conseguia falar bem, que ele tinha dificuldade na voz, né? Acredita-se que ele era gago, inclusive dizem, não sei se era exatamente que ele era gago ou ele não tinha coragem, porque, meu, falar, já pensou em falar? Na frente de Faraó, podia matá-lo. Olha, mas era Deus, amados, era Deus que estava falando com ele, era Deus. E aí é por isso que eu parei para meditar, pois naquela época, né, Deus falava com o homem, né, Deus falava com o homem, com os profetas, e foi tão difícil, né, de Moisés e de outros acreditar que realmente ali Deus faria essas maravilhas, daria essa vitória, que seria assim, dessa forma, né? Foi difícil de crer que eles podiam fazer com a ajuda de Deus, vai. Imagine hoje, amados, que por conta de tantos pecados e tanto que a gente se afastou de Deus, né? Da maneira que hoje Deus fala conosco de uma forma diferente. Muitas vezes a gente pode escutar a Deus, mas muitas vezes vem como uma intuição e a gente fica em dúvida se realmente é de Deus. Ou seja, tem vários sinais diferentes hoje, né? Porque, na verdade, hoje a gente tem que crer, né? A gente tem que crer sem ver, porque lá atrás já viram para crer. Hoje a gente tem que saber que aconteceu, que é real, né? E que Deus age, que a gente não precisa ver Deus, a gente não precisa ver uma sarça queimando,
A gente não precisa fazer coisas mirabolantes aí, né, para saber que Deus é que está agindo, né? Nós precisamos só apenas ter fé. E como é difícil para a gente às vezes crer, né, amados? Como é difícil. Já era para a gente saber que Deus fez no passado, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então, se Ele fez lá atrás, Ele faz, Ele continua agindo hoje na nossa vida. Deveríamos estar mais fortalecidos. E a gente vacila muito ainda na nossa fé, na certeza, né, que Deus está agindo ali, né? E foi assim com Moisés. Ele inventou mil e uma coisa ali, né? Inventou o que eu quero dizer assim, arrumou mil e um problema, dificuldade, né? Para não, dizendo que não se, ele, na verdade, ele não se sentia capaz dessa missão também, né? De realizar isso tudo. E ele vai, amados, depois cumprir com esse chamado. Apesar de tudo isso, dessa insegurança e tudo mais, de não se sentir capaz, ele vai. Ele vai e Deus vai usá-lo ali, amados. Ele vai usá-lo ali de uma forma muito forte. Só que ele chega ali, olha, para complicar ainda, porque é assim, né? Quando a gente crê, a gente fala, não, Deus está conosco, vamos lá. Aí no primeiro problema, a gente, meu Deus, a gente, de novo, na verdade, a gente vacila, não foi diferente com ele. Mesmo estando ali com Deus, agindo diretamente, ali falando diretamente com ele, né? Ele vai lá e ele fala assim, o povo não vai acreditar. Que eu falei, mas foi lá falar. E realmente, o que aconteceu? Muito do o povo ali que estavam sofrendo, pedindo a Deus, né? Tem esse lado também, né? Tá pedindo a Deus. Alguém chega e fala, olha, Deus vai te abençoar. Deus mandou falar para você que Ele vai te abençoar, que Ele vai te dar livramento, né? Que Ele escutou suas orações, que Ele vai te abençoar. E às vezes a pessoa não crê, né? Não foi diferente naquela época também, amados. O povo também não acreditou, embora clamando, sofrendo tanto, clamando tanto pela misericórdia de Deus, pela ajuda de Deus ali, né? Eles não, quando Moisés chega para ele, fala, eles não acreditaram, né? Não acreditaram. Assim também, aí ele fala para Deus, olha, nem o povo, né? Tá acreditando que o Senhor falou comigo, que o Senhor, mesmo mostrando ali para eles, né? Que o Senhor é conosco, que o Senhor falou conosco, que Deus está dando sinais, né? O povo ainda ficou meio assim em cima do muro. Será? Será, né? Ele falou, então, ó, se o povo está assim, imagina eu falando diretamente com o faraó. O faraó vai me mandar matar, vai falar que não acredita em nada e vai mandar matar. E Deus falando para ele, não, mas você vai chegar lá e vai mostrar essas maravilhas que eu te falei para você fazer com o seu bordão perante ele. Ele vai ver realmente que é Deus, que não é coisa de homem, que o homem não faria aquilo, né? Somente Deus. E ele vai, amados. Aí ele vai chegar lá no faraó, vai pedir para deixar eles irem adorar ao Deus dele por 3 dias, né? E Deus havia avisado, eu vou endurecer o coração dele. Porque assim, amados, os que nos fazem mal, as pessoas que são do mal, que são contra os servos de Deus, eles fazem o mal e às vezes, muitas vezes, Deus permite, amados, Deus permite que eles endureçam realmente o seu coração. Porque Deus tem um trabalhar na vida deles ali. Eles plantaram o mal e eles vão colher o mal. Eles fizeram mal para o povo de Deus, né? Então, ali Faraó foi muito cruel. O que ele fez? Deus já sabia qual a reação dele. Claro, Deus sabe todas as coisas. Já sabia que ele ia, em vez de aceitar e deixar o povo ir adorar, que foi o primeiro pedido, né? Não, ele endureceu o coração e disse que eles não iriam, que não ia deixar de jeito nenhum. Quem era Deus, quem era esse Deus para dar essa ordem para ele tirar o povo do trabalho, né? E depois disso, amados, aí vem aquilo que sempre acontece. Quando nós temos que receber uma bênção, o inimigo sempre se levanta, sempre vai tentar piorar a situação para que a gente não creia que Deus vai agir na nossa vida, que Deus está agindo na nossa vida, que nós vamos ter vitória. Não foi diferente também. O povo começou a sofrer mais, porque o faraó falou, vocês querem adorar, querem sair daqui para adorar? Pois agora eu vou pesar a mão, vocês vão trabalhar muito mais, não vão para lugar nenhum e vai sofrer. Aí eles eram muito mais espancados no trabalho, tirou a palha para fazer os tijolos e queria que eles rendessem no trabalho da mesma forma de quando eles recebiam a palha. Eles tinham que ir atrás da palha para fazer esses tijolos. Então, e eles queriam que eles fizessem esse trabalho agora
Da mesma maneira que rendia a quantidade de tijolos que eram feitos no dia, teria que ser feito também agora, com essa dificuldade maior. E ainda sendo, eles apanhavam muito, né? Ali, surrados, né? Sendo surrados lá no trabalho. Então ele apertou muito, ficou bem pior a situação. E assim continuou ali, né? E Moisés aí começa a questionar Deus, a falar, poxa vida, olha, mais uma vez ele fica inseguro, poxa vida, Deus mandou falar com eles, já estava difícil, aí eram os meus olhos, era impossível que o faraó aceitasse, e agora, ó, em vez de melhorar, ele não disse que ia livrar o povo, olha o que está acontecendo, agora está piorando a situação, porque o povo está sofrendo muito mais. O faraó ficou com mais raiva, está pesando mais a mão, né? Contra o povo. E aí Deus fala, não, mas espera, você vai ver o que eu vou fazer. Você vai ver no final como será. Eu vou libertar o povo, é promessa minha. Então, eu vou libertar, né? E aí ele começa, amados. O Moisés, ele começa a se apresentar ao faraó, seguindo assim o que Deus mandou, né? Com seu cajado ali, fazendo essas maravilhas, esses sinais perante ele, né? Porque ele pedia, ele chega lá e fala dessa vez, olha, meu Deus pede para que você liberte o povo dele. Liberte o povo de Deus. E Faraó é irredutível, ele dizendo que não, não. E aí começa, amados, as 10 pragas, né? Acho que vocês já ouviram falar das 10 pragas que Deus manda lá no Egito para que o povo seja liberto, né? Aí começam as pragas. A primeira praga, ele vai fazer as águas do rio se tornarem sangue, né? Então diz aqui que ó, ele se recusa a deixar o povo ir. Então Deus pede para Moisés ficar falando ali para ele, né? Deixa meu povo ir, deixa meu povo ir. E amados, e o faraó o tempo inteiro dizendo que não, não. E ele pega esse bordão dele, onde Deus falou que ele faria os sinais, né? E com este bordão, ele faz as águas do rio se tornarem sangue. Os peixes que estão no rio morrerão. Olha só o que ele fala. O rio cheirará mal e os egípcios terão nojo de beber água do rio. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: toma o teu bordão e estende a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas e sobre todos os seus reservatórios, para que se tornem sangue. Haja sangue em toda a terra do Egito, tanto nos vasos de madeira como nos de pedra. E fizeram Moisés e Arão como o Senhor falou, né? E tudo se tornou em sangue, amados. Virou-se Faraó, foi para casa e nem ainda isso considerou seu coração. Olha, todos os egípcios cavavam junto ao rio, encontram água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. 7 dias, amados. E ele irredutível, irredutível. Depois disso, o Senhor disse a Moisés: chega-te a Faraó e diz-te: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. Se recusares deixá-lo ir, eis que castigarei em todos os seus territórios. O rio produzirá rãs e abundância. Amados, Deus fez com que brotasse rã de tudo quanto é lugar. As rãs saíam dos rios de tudo quanto é canto, encheu a casa de Faraó, todos os cantos tinha rã. Vocês já passaram? Meu Deus! Subiam de toda a terra. Olha, então os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas e fizeram aparecer rã sobre o Egito também. O que Faraó pensou? Tá vendo? Isso é uma mágica. Que Deus nada, não é coisa de Deus coisa nenhuma. Esse Deus não existe, ele ficou naquilo, você entendeu? Não, isso aí os magos fazem aqui também, né? Então, então chamou Faraó a Moisés e Arão e lhe disse: rogai ao Senhor, seu Senhor aí, que tire as rãs de mim, olha, e do meu povo.
Então eu deixarei o povo ir para oferecer o sacrifício ao Senhor. Se tirar, acabar com essas rãs aqui. Falou Moisés a Faraó: hei de rogar por ti, pelos teus oficiais e pelo teu povo, para que as rãs sejam retiradas de ti e das tuas casas. Ele respondeu: amanhã Moisés disse: seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. Retirou-se as rãs, retirar-se-ão as rãs de ti, das tuas casas, dos teus oficiais e do teu povo. Ficarão somente no rio, conforme combinado com o faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Ajuntaram-se montes e montões e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu como o Senhor havia dito. O Faraó estava com o coração totalmente fechado. Ele falava que ia libertar, mas ele não libertava. Quando cessava a praga, ele falava: não, não vou deixar, não vai, e pronto. Aí, amados, vem outras pragas. Nós vamos continuar falando sobre essas pragas, mas é importante assim frisar nisso daí, é que mesmo diante das maravilhas ali, né, dos sinais de Deus, Moisés fazendo aqueles sinais, provando realmente que era Deus, Faraó não cumpria a palavra, Faraó não libertava o povo de jeito nenhum. E nós vamos ver quantas pragas, são 10 pragas, amados, que Deus vai enviar ali, e Faraó sempre com o coração fechado, Faraó sempre não dizendo não, que não ia libertar o povo e castigando cada vez mais o povo, assolando o povo ali com trabalhos forçados. Mas nós vamos continuar vendo, vocês vão ver. Ainda tem muitas pragas aqui que nós vamos falar. E nós vamos ver como que termina essa história, né, amados? Deus abençoe a todos, que na paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo.